Então, falando agora sobre cálculo térmico, né, em eletrônica de potência para elementos semicondutores. Então, seria a nossa aula de hoje. Então, qual é o problema, né, por que a gente procura fazer o cálculo térmico? Então, quando a gente tem um semicondutor que ele é submetido a uma corrente, essa corrente de circulação, essa corrente no semicondutor vai produzir calor. E essa produção de calor vai ocorrer perda de potência, né, mas sobretudo vai aquecer o componente. E um aquecimento desenfreado pode ocorrer na falha, né, do componente. Então a gente tem dois tipos, né, de perdas nos semicondutores de potência, né, ou seja, o aquecimento. Então por condução, que é associada à potência processada pelo conversor, e a perda de comutação, que é a frequência de comutação do conversor. Então esse calor que o semicondutor, entre aspas, produz, ele tem que ser dissipado para o ambiente. Então ele dissipando esse calor para o ambiente, ele já diminui a sua temperatura e mantém-se numa temperatura possível de continuar a sua operação. Então esse cálculo térmico é fundamental, ele diminui ali aliás, ele aumenta, né, esse MTBF, né, que é o tempo médio entre as falhas. Então se a gente fizer um cálculo térmico bom, o tempo médio entre as falhas do semicondutor aumenta bastante. Ou seja, ele leva mais tempo para começar a dar problema, certo? Então, de uma forma geral, né, como é que funciona? Então, nessa figura do lado esquerdo superior, nós temos aqui um dissipador, né, e aqui em cima nós temos três conjuntos de semicondutores. Então, aqui pode ser diodo, pode ser tiristor, pode ser IGBT, pode ser qualquer coisa, né? Então, a gente tem que, na verdade, fazer o cálculo desse componente aqui. Então, geralmente esse componente aqui ele é tabelado, né, um código, né, um tabelamento para ele, e a gente faz o cálculo de potência térmica que ele tem que dissipar. E aí a gente especifica esse componente aqui, né? Dá para notar aqui que esse componente, esse dissipador, inclusive, tem um ventiladorzinho para fazer uma ventilação forçada, né? Mas isso não é obrigação. Então o que acontece? O panorama geral do semicondutor, ele está nessa figura agora à direita. Então o semicondutor em si, né? O semicondutor em si, ele é esse ponto vermelho aqui, ó, é aqui dentro que ocorre, né, a comutação e a geração. Eu sempre falo em geração entre aspas, que não é uma geração, né, é uma transformação, a geração de calor, que é onde está o componente propriamente dito. Então, o que a gente chama de a temperatura de junção, mas é a temperatura do componente, né? Essa parte aqui seria uma junção, uma união, digamos assim, entre a junção e a cápsula do componente. Então a gente pode dizer que isso aqui é a cápsula do componente, tá? Então esse meio aqui, né, ele vai apresentar uma resistência térmica que a gente chama resistência térmica junção cápsula. E depois a gente vai ver como utilizar ela no cálculo. Então tem a temperatura da cápsula, depois passando pela resistência térmica de junção cápsula, chegamos à temperatura da cápsula, né, aqui em cima a temperatura da junção, e entre a cápsula e o dissipador, né, nós temos aqui, ó, então aqui, né, que é a união dos dois, e aí nós temos entre a cápsula, né, e a superfície do dissipador, nós temos aqui a resistência térmica cápsula-dissipador. Então cada uma dessas resistências térmicas aqui, né, ela vai oferecer uma oposição à dissipação de calor, certo? Então quanto maior for essa resistência térmica, mais isolante, ou seja, pior, né, é a condução de calor. Depois, né, nós temos uma resistência térmica que é para o dissipador ambiente, né, aí depende também de algumas características, e a temperatura final que é a temperatura ambiente. Então a ideia a ideia central aqui é manter essa temperatura de junção, né, dentro de limites aceitáveis para a operação do semicondutor. Então para a gente conseguir manter essa temperatura de junção em limites aceitáveis, essa potência que ele vai gerar de calor, ela tem que ser dissipada para o ambiente, tá? Então a gente vai ter que calcular esse dissipador para que essa potência consiga fluir toda para o ambiente, mantendo essa temperatura em limites aceitáveis. O modelo, né, inicial aqui do nosso semicondutor, ele é uma tensão aqui de joelho, né, aqui embaixo aqui uma tensão de joelho e uma resistência interna, né? Então aqui no lado direito é o componente de forma ideal, e aqui no lado esquerdo seria o componente de forma real. Então é nessa resistência aqui e é nessa fonte de tensão, nessa representação de fonte de tensão, né, que se dissipa o calor do componente. Então qual é o objetivo do cálculo, né? É calcular um sistema de dissipação que evite que a temperatura de junção ultrapasse um certo valor,
determinado pelo fabricante do componente. Então, em regime permanente, né, a gente calcula sempre a potência média, porque essa é a potência média, ou P, né, é a que vai produzir calor, certo? Então a gente tem que calcular a potência média que vai estar no componente, né? No regime transitório a gente não vai entrar no mérito aqui, porque geralmente quando a gente calcula a potência média, a gente já abrange, né, essa parte do regime transitório aqui. Então a ideia central é essa que está escrita aqui embaixo. A temperatura de junção tem que ser menor que a temperatura de junção máxima que vai estar no datasheet. Então como é que a gente calcula essa potência dissipada? Essa potência dissipada ela é diferenciada, né? Ela é dividida em duas partes. Então é uma parte aqui que seria a potência relacionada à fonte de tensão, né, ao desenho da fonte de tensão, e outra parte relacionada à resistência. Então, em relação à fonte de tensão, nós temos aqui, como ele tem uma queda de tensão, é como se fosse uma representação de uma fonte de tensão. Tem aqui a tensão de joelho, dada pelo datasheet, né, e aqui a corrente no diodo, no tiristor, ou no componente semicondutor, certo? Então, para calcular a potência aqui, para calcular a potência instantânea seria a tensão, que é fixa, porque é uma queda de tensão fixa, né, vezes a corrente nesse componente, e essa corrente pode ser variável, mas certamente ela será variável. Isso para calcular a potência instantânea, mas para calcular a potência média, eu vou fazer a integração, né? Então a potência média é 1 sobre o período, de 0 até o período, se for no caso começar em 0, mas é do tempo inicial até o tempo inicial mais o período, da tensão de joelho vezes a corrente no tempo. Olhando para essa equação agora, a gente vê o quê? Que essa tensão de joelho ela não varia. Né? Ela não varia. Então, se ela não varia, ela pode sair da integral. Então, ficaria potência média em relação à fonte é a tensão de joelho vezes 1 sobre o período, de 0 até t, da corrente variando no tempo, da corrente do diodo. E olhando agora esse termo aqui, isso aqui, ele é, na verdade, a corrente no diodo média. Portanto, né, a nossa potência em relação à fonte de tensão, ela vai ser a tensão de joelho vezes a corrente no diodo média, que é o que a gente calculou até agora. Por outro lado, a gente tem a potência na resistência aqui, né? A potência na resistência. Então, se a gente olhar aqui também agora, a potência na resistência, então tem um resistor aqui, né? E tem uma corrente no diodo aqui desse lado. Então, a potência na resistência, ela seria potência igual R vezes ID, que pode ser variável, né? Se a potência for instantânea, ao quadrado. Então, se a gente olhar aqui, ó, essa potência e fazer a potência média, né, essa potência média vai ficar 1 sobre o período vezes o R vezes a corrente ao quadrado, dt aqui, né? Então, se a gente pegar e separar esse 1 sobre o período e olhar essa integral aqui, isso aqui nada mais é do que a corrente eficaz ao quadrado. Então essa potência em relação à resistência, ela vai ser R vezes a corrente no diodo eficaz ao quadrado. Então, se antes, né, em relação à fonte, nós tínhamos a tensão de joelho vezes a corrente média, em relação à resistência, nós temos a resistência, que é a resistência interna do componente, vezes a corrente eficaz. Então, portanto, né, a nossa perda em condução, a nossa potência em condução, ela vai ser a tensão de joelho vezes a corrente no diodo média, mais a resistência interna, ali está como RD, mas pode ser RT, que vai estar no datasheet, vezes a corrente no diodo eficaz ao quadrado. Isso aqui a gente viu, acho que lá na primeira aula, né? Mas isso aqui é a potência em condução, ou a perda de calor em condução de um semicondutor. Então, por isso que a gente insiste tanto em cálculo de corrente média e corrente eficaz. Então, é essa potência aqui que a gente precisa dissipar, né? Então, isso aqui precisa ser dissipado. E aí, para fazer esse cálculo, né? Se a gente olhar de novo aqui, ó,
o componente, né, a gente tem que fazer essa potência ser dissipada aqui, ó, então essa potência descer aqui, né? E se a gente considerar essa potência como uma corrente, daria para montar como se fosse um circuito elétrico, de forma que a potência é a corrente, aqui estão as resistências, né? E a temperatura ambiente, a temperatura de dissipador, a temperatura de cápsula e a temperatura de junção é como se fossem as tensões do circuito. Então aqui, ó, olhando para esse componente aqui, a nossa temperatura, ou como se fosse uma diferença de potencial, né? Se aqui fosse V final e aqui V inicial aqui, né? Isso aqui fosse uma corrente, a gente faria o que? Tensão final menos tensão inicial é igual a resistência vezes a corrente. Então, na verdade, isso aqui ficaria assim, temperatura do ambiente, ou temperatura final, né? Menos a temperatura de junção, ela é igual a resistência total vezes a potência. Ou seja, um delta de temperatura, ele é igual à resistência daquele delta, né? Ou se for, por exemplo, de TC até TJ, vai ser essa resistência RJC aqui, vezes a potência que eu quero dissipar. Então isso aqui é o conceito geral, né? Do dissipação de potência. Então aqui estão todos os nomes, né? Temperatura de junção, temperatura de dissipador, resistência cápsula dissipador, etc. e tal. Aqui, né, as resistências elas estão sendo expressas em graus Celsius por watt, mas em algumas tabelas dissipador ela vai estar em Kelvin por watt. Como é uma relação, né, a relação entre graus Celsius e Kelvin é a mesma, então tanto faz se tiver em graus Celsius por watt ou Kelvin por watt. E as resistências, né, como são resistências em série, né, então a resistência total, JA aqui, vai ser a resistência 1 mais 2 mais 3, né, junção cápsula, cápsula dissipador e dissipador ambiente. Então, como é que é o cálculo térmico em regime permanente? Qual é o procedimento, né? Então, primeira coisa, a gente calcula a potência que esse componente vai dissipar em função da corrente média e em função da corrente eficaz, né? Depois, a gente tem a temperatura de junção que é fornecida pelo fabricante. Então, essa temperatura aqui não pode ser ultrapassada. Se essa temperatura ultrapassar, aí vai queimar o componente. Depois, a gente especifica a temperatura que esse componente será inserido, a temperatura do painel, né, onde ele vai ser colocado. Então, geralmente, ela é definida pelo projetista, mas tem algumas temperaturas típicas, né? E aí, com a expressão abaixo, a gente calcula a resistência térmica total. Então, temperatura de junção, que é do datasheet, a temperatura ambiente, que é especificada, né, a gente vai dizer 40, 50, 60 graus, né, a potência que a gente calculou, e a gente vai chegar no cálculo da resistência térmica junção ambiente. Resistência térmica junção ambiente. Com essa resistência térmica da junção ambiente, a gente calcula a resistência térmica do dissipador. Então, quando a gente calcula a resistência térmica do dissipador, de acordo com o modelo do semicondutor, a gente vai numa tabela, então o semicondutor modelo tal, resistência térmica em tal valor vai ser tal dissipador, certo? E aí essa temperatura do dissipador ambiente, a gente vai separar ela através disso aqui, ó. Essa aqui é a que a gente calculou e essas outras duas aqui geralmente são tabeladas também. Então, ó, resistência junção cápsula e cápsula dissipador são fornecidas pelo fabricante, né? Então, a junção cápsula e cápsula dissipador fornecidas pelo fabricante, a junção ambiente a gente calculou e a gente vai chegar na resistência térmica dissipador ambiente. Então, cálculo de dissipadores, né? Então, quando a gente chegar na tabela de dissipadores, na tabela, no catálogo, né? O que a gente calculou aqui, ó, essa resistência térmica dissipador ambiente, ela tem que ser maior, né, do que o RDA comercial, ou seja, o dissipador que a gente escolher, ele tem que ter uma resistência térmica menor, ou seja, ele tem que ser menos isolante, ele tem que ser capaz de dissipar maior calor. Então nós vamos fazer um cálculo de um valor e nós temos que escolher um dissipador que seja menos isolante, ou seja, que a resistência térmica dele seja menor. Se a gente fizer um cálculo, né, se a gente fizer um cálculo e dizer que essa resistência térmica chegou num valor negativo, que é possível, né, dependendo do cálculo aqui pode ser que dê negativo, significa que é impossível dissipar essa potência. Então não dá para fazer o cálculo, não dá para usar um dissipador naquele componente, tem que trocar o componente, botar um componente maior, por exemplo, né.
Caso tenha mais de um dispositivo semicondutor, ou seja, numa retificação trifásica, que entre os três componentes vão estar no mesmo local, né, no mesmo dissipador, então a gente soma todas as potências, né, e deve deixar uma margem de folga de 15%. Então pega as três potências, soma todas e acrescenta assim, 15%. Os dispositivos não devem ser instalados a bordo do dissipador, nem muito próximos entre si, para não dificultar a transferência de calor, né? E aí agora tem outras pormenores aí que aí é bem específico de cada projeto que eu não vou nem entrar no mérito, né? Então eu falo em óxido de alumínio, reduz 25% a resistência térmica e assim por diante. Então, algumas regras práticas, né? Impedir que a temperatura de junção ultrapasse 80% do valor máximo permissível. Então, quando a gente falou lá no começo, né, a temperatura de junção ela tem que ser menor do que o fabricante especifica, mas na prática, né, considera-se que ela não basta ser menor, ela tem que ser no máximo 80%, tá? Não 100% dela. Isso com uma regra prática para aumentar a vida útil do componente. Temperatura ambiente, geralmente se considera o valor de 40 graus para instalação em ambiente ventilado ou maior para ambiente enclausurado. Então, em painéis que não tem ventilação, por exemplo, geralmente 50 a 60 graus. E aí, geralmente, a gente usa uma pasta térmica, né, para melhorar a circulação de calor e assim por diante. Então, vamos ao primeiro exemplo de como efetuar um cálculo térmico, né? A gente faz o cálculo térmico para fazer a escolha de um dissipador. Então, eu tenho aqui um exemplo de do sistema mais simples possível, né, que é um retificador de meia onda a diodo com uma carga R. Então, a ideia aqui é facilitar o máximo possível o cálculo para a gente entender a dinâmica, né? Depois a gente vai para um circuito um pouquinho mais complexo. Então, aqui a gente tem um circuito que tem apenas um diodo, uma carga R, e para fazer o cálculo térmico, a primeira coisa que a gente precisa calcular, conforme a gente viu anteriormente, né, é a corrente no diodo média e também a corrente no diodo eficaz. Esses dois itens é obrigatório a gente calcular. Então, conforme a gente já viu nas outras aulas, né, para esse sistema, a corrente no diodo média vai ser igual à corrente na carga média, porque é a mesma coisa, né? A corrente que passa no diodo é a corrente que passa na carga, que vai ser igual a 0,45 vezes a tensão eficaz da fonte. Então, a tensão eficaz da fonte, ó, se a fonte está com uma tensão de pico de raiz de 2 vezes 220, a tensão eficaz ela vai ser a tensão de pico dividido por raiz de 2, portanto, vai ser o próprio 220. Então, vai ser 220 dividido pela resistência, que é 10. Então, isso aqui dá uma corrente no diodo média de 9,9 amperes. Aqui a gente já destaca ela, que isso aqui a gente vai usar depois. Continuando, a gente precisa agora calcular a corrente eficaz no diodo, né? Então, a corrente eficaz no diodo também vai ser igual à corrente eficaz na carga, nesse caso, que é 0,707 vezes o V0 dividido por 10. Então, isso aqui vai dar uma corrente eficaz de 15,55 amperes, que também vamos precisar disso aqui. Agora, para fazer o cálculo da potência, né, da potência no diodo, a potência dissipada no diodo, a gente também viu que a potência dissipada vai ser igual à tensão de joelho do diodo vezes a corrente no diodo média, mais a resistência interna do diodo vezes a corrente no diodo eficaz ao quadrado. Então, esse aqui é o cálculo da potência. Então, precisamos saber quanto que é o valor de VT0, que é a tensão de joelho, e quanto que é o valor da resistência interna. Então, vamos olhar agora na tabela, né? Eu peguei aqui o datasheet daquele diodo, lembrando que o modelo do diodo é esse SKN20 aqui, ó. Então, olhando aqui na tabela, ó, resistência interna está aqui e a tensão de joelho está aqui, ó. Então, a resistência interna é 11 miliohms e a tensão de joelho é 0,85 volts. Então, aqui a gente pode até apagar já e fazer 0,85 volts e aqui 11 miliohms. Fazendo o cálculo, né, a potência vai ser igual a 0,85 vezes 9,9
mais 11 mili vezes 15,55 ao quadrado. Então, a potência total aqui vai dar 11,07. Então, 11,07 watts. É essa potência que a gente precisa dissipar no sistema, né? Essa é a potência que a gente precisa dissipar. Lembrando que a gente fez um cálculo, a gente deduziu uma equação, né? Deixa eu botar essa tabela aqui para baixo. A gente deduziu uma equação, e nessa dedução de equação a gente disse que se a potência é a corrente e a temperatura é a tensão, a gente fez assim, a gente disse que o nosso delta de temperatura ele seria igual à resistência total vezes a potência que eu quero dissipar. Então, esse delta de temperatura, ele é a temperatura da junção menos a temperatura do ambiente, que vai ser igual à resistência total, que a resistência total é aqui a resistência junção cápsula, mais resistência cápsula dissipador, mais resistência dissipador ambiente. Então, isso aqui tudo entre parênteses, vezes a potência que eu acabei de calcular. Então, a temperatura ambiente, que a gente vai considerar aqui, então, a temperatura ambiente, a gente vai colocar como 50 graus. Não foi especificado nada, então não vou dizer que é um chute, né, mas é uma temperatura típica de 50 graus Celsius. A temperatura de junção, aí a gente tem que olhar na tabela qual é a temperatura de junção máxima, então aqui no componente também, né? Então essa temperatura, ela vai estar aqui, ó, temperatura de junção, que é entre menos 40, então não vai acontecer para nós aqui, né? E mais 180 graus, tá? Então a temperatura de junção é 180 graus. Então, portanto, né, esse delta T aqui vai ser 180 menos 50, que vai ser igual. E aí vamos abrir um parênteses aqui, né, e ver o que a gente acha de resistência térmica de junção cápsula, resistência térmica de cápsula dissipador, para ver o que a gente coloca aqui também. Então, isso aqui, esses dois dados aqui, eles também são dados pelo fabricante. Então, que a gente olhar aqui, ó, ele já tem aqui a resistência térmica junção cápsula e a resistência térmica cápsula sink, né, que é cápsula dissipador, ó. Então, o junção cápsula é 2 e o cápsula dissipador é 1. Então, a gente vem aqui, ó, junção cápsula 2 e o cápsula dissipador 1. E aí aqui resta apenas o RDA, né? E a potência a gente calculou ali em cima, que era 11,07. Então, o meu RDA, que é a resistência dissipadora ambiente, aqui vai dar 8,74 graus Celsius por watt. Ou seja, né, a gente agora tem que pegar um dissipador, que a resistência dissipadora ambiente dele tem que ser menor do que 8,74. E aí agora a gente vai para a tabela, né, e vamos olhar aqui na tabela, né, tabela de dissipadores. Então, essa tabela de dissipadores, né, eu tenho uma resistência térmica nessa tabela aqui, tá? Pode ser que em outra seja diferente, mas nessa tabela eu tenho uma resistência térmica, ó, que ela é cápsula dissipador mais dissipador ambiente, tá? Então aqui eu calculei esse RDA aqui, né, que é dissipador ambiente. Então agora eu vou ter que voltar para a tabela anterior e pegar esse cápsula de novo, tá? Por causa dessa tabela, mas tem tabela que não é assim. Então, eu vou, na verdade, precisar aqui, não é o RDA, é o RCA. Então, o RCA, ele é o RC até o RA, né, que é o 1 mais o RDA. Então, o RCA vai ser igual ao RCD mais o RDA. Então, o RCA
é igual a 1 mais 8,74. E aí o meu RCA vai ficar igual a 9,74 graus Celsius por watt. E para aquela tabela é esse valor que me importa, né? Então vamos para a tabela aqui. E aí assim, agora esses dissipadores aqui, ó, esses modelos de dissipadores, né, eles são aplicáveis para esses modelos de semicondutor. Então, porque cada semicondutor tem um formato e um tamanho diferente, então eles são aplicáveis para esses modelos. Então, qual é o nosso modelo de semicondutor? Nosso modelo de semicondutor é o SKN2004. Então, vamos olhar onde se encontra o SKN2004. Ó, o SKN20 está nessa margem aqui, ó. Ele está aqui, ó. Então, pode ver que nas outras linhas não tem SKN20, né? Então, esse modelo de SKN tem que ser um dissipador, tem que ser um desses dissipadores aqui, ó. Certo? E agora vamos olhar a nossa resistência térmica. A nossa resistência térmica, ela deu 9,8 graus Celsius por watt, né? 9,8 graus Celsius por watt, que está aqui, ó, 9,74. Então, a gente tem que achar um dissipador que seja menor. Ó, se a gente colocar aqui, ó, esse dissipador já de 9,5, ó, esse aqui já atende, porque 9,5 é menor do que 9,8. Então, esse dissipador K9M6 já atende o nosso projeto. No entanto, 9,5 é muito próximo, né, de 9,8, tá? Dá um percentual muito perto um do outro, né? Então, por uma questão de razoabilidade do projeto, nós vamos utilizar o dissipador K5M6. Então, quando a gente for escolher o dissipador, a gente vai botar aqui, né, o dissipador calculado. Ele é o que teoricamente deu mais certo, né? É o K9M6. K9M6 mais o dissipador escolhido. Dissipador escolhido, ele vai ser o outro, né? Que tá que dá uma margem maior, que é o K5M6. 5M6. Então, esses modelos aqui, né, de K9M6, K5M6, ele só é válido para o fabricante Semicron, né? Então, se procurar na internet, vocês vão achar, para o fabricante Semicron. Se vocês escolherem uma outra marca, né, ele já não vai ser essa tabela aqui, tá? Ele não vai ser essa tabela aqui, vai ser outro tipo de tabela, com outros valores, com outros modelos de dissipadores, tá? Mas o que importa é que o cálculo, para chegar nesses valores de potência, né, o cálculo é o mesmo, tá? Então o cálculo tem que partir dessa potência dissipada para o cálculo da resistência térmica, né? Ou resistência térmica dissipador ambiente ou resistência térmica cápsula ambiente. Um dos dois vai ser requisitado na escolha do dissipador. Então a resposta desse problema, o dissipador escolhido, né, é esse K5M6 da tabela do Semicron. Então, quando a gente já escolheu o dissipador, então dá para fazer uma verificação para saber se a escolha do nosso dissipador ela foi assertiva, né? Se ela foi correta, tá? Então dá para fazer uma prova real, né? Então qual é a prova real? A prova real é verificar se a temperatura de junção que a gente calculou, ou seja, calculada, ela atende ao requisito da temperatura de junção do datasheet, né? Se a gente calculou uma temperatura de junção e ela é maior do que a temperatura de junção que o datasheet permite, significa que o nosso cálculo está errado, tá? Então, como é que a gente faz essa prova real? A gente faz aqui o ΔT, ele vai ser igual ao RJC mais o RCD mais o RDA vezes a potência. Então, o nosso ΔT, né, ele vai ser a temperatura de junção, que agora a gente vai calcular, menos a temperatura ambiente. Então aqui seria a temperatura de junção menos a temperatura ambiente. E vai ser igual. A resistência junção cápsula, ela é tabelada, né, que é 2. A cápsula dissipador também é tabelada, que é 1. E a resistência térmica dissipador ambiente é a resistência térmica dissipador ambiente do semicondutor que a gente escolheu. Como a gente escolheu esse cara aqui, a resistência térmica agora vai ser 5,7.
A gente escolheu esse aqui, né? A resistência térmica vai ser 5,7. Então a gente bota 5,7 aqui e a potência continua a mesma, né? Que é o 11,07. Então sobrou só a temperatura de junção. A temperatura de junção aqui calculada, ela vai dar aproximadamente 134 graus Celsius. E lembrando que a temperatura de junção do datasheet era 180 graus Celsius. Ou seja, o componente ele consegue operar até 180. Com o dissipador que a gente calculou, ele vai operar a 134. Então, ok.